Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja conosco. Convido a igreja para estarmos abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 32. Mateus, capítulo 24, versículo 32. O título é A Parábola da Figueira, Exortação à Vigilância. Mateus 24, 32. Amém? Vou fazer a leitura da passagem do Evangelho. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Clamamos agora ao Espírito Santo de Deus, que nos dê o entendimento, o discernimento e o estudo correto desta passagem do Evangelho de Jesus Cristo, para que produza fruto no coração de cada um dos irmãos e irmãs e da nossa igreja. Irmãos, esta parábola da figueira é uma das parábolas, a primeira que está aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e que eu pretendo fazer mais uma série de exposições, né? Como eu fiz com as parábolas do reino, pretendo fazer com as parábolas aqui do capítulo 24 de Mateus, que são as chamadas parábolas escatológicas, apocalípticas, proféticas. Aí são várias as nomenclaturas que são dadas, mas são parábolas que dizem respeito aos ensinamentos de Jesus a respeito do fim dos tempos, do fim da era, né? Do fim dos séculos, como né, várias pessoas chamam, né, o dia do juízo. Então nós temos essa parábola da figueira que eu vou trazer hoje, depois tem a parábola do bom servo e o mau servo, a parábola das 10 virgens, dos talentos. Então eu pretendo poder estar falando um pouquinho sobre cada uma delas. Então são parábolas que estão aí no capítulo 24 de Mateus, é um dos capítulos de grande importância
no Evangelho de Jesus Cristo. Obviamente que todo o Evangelho é importante, todas as Sagradas Escrituras são importantes, mas esse capítulo 24 de Mateus, ele é de um ensinamento, de um tema, né, que ele não é, tão pregado hoje em dia, né? Hoje a gente vê muitas igrejas pregando teoria de prosperidade, teorias momentâneas, mais focadas para o nosso tempo presente, o nosso tempo de aqui e agora, doutrinas antropológicas, né? Colocando ali a questão do ser humano como de uma importância maior do que eventualmente nós somos criaturas amadas, nós somos filhos de Deus, mas sabemos que o ensinamento de Jesus, ele falava muito mais do reino espiritual, do reino de Deus, como nós tivemos a oportunidade de falar aqui na série das parábolas anteriores, do que ensinamentos antropológicos. Obviamente nós temos muitos ensinamentos que nós aplicamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas o Evangelho de Jesus é um Evangelho espiritual. E essa questão dos ensinamentos, né, escatológicos, eles estão presentes durante todo o ministério de Jesus. Durante todo o tempo que Jesus estava exercendo o seu ministério, ele sempre falava sobre o fim, sobre o dia do juízo, sobre os fins dos tempos. Então isso, para nós cristãos, tem que ser uma certeza. O fim dos tempos é um ensinamento de Jesus, é um ensinamento de que isso realmente vai acontecer, mas nós não sabemos como nem quando. E essa parábola vai estar trazendo muita luz sobre esse tema. Primeiro, pelo momento em que essa parábola ela é ensinada. Vejam bem, nós estamos aqui no capítulo 24 de Mateus, então nós já estamos na semana da paixão, a última semana de Jesus aqui como homem, a última semana dele lá em Jerusalém, quando ele foi ensinar aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Pela cronologia aqui da semana, essa parábola ela foi ensinada aos discípulos na quarta-feira, né? Ou seja, já o finalzinho do ministério de Jesus. Na quinta-feira já seria, né, ali a ceia, a preparação para a Páscoa, e a sexta-feira da paixão já começaria o martírio do nosso Senhor Jesus. Então, essa parábola ela vem logo após o sermão profético, que é o capítulo 24 de Mateus. O sermão profético. O que é o sermão profético? É o sermão escatológico de Jesus. É o sermão de Jesus ensinando aos seus discípulos, né, sobre o fim dos tempos. E esse sermão, ele se inicia depois de uma pergunta dos discípulos. Os discípulos fazem uma pergunta e Jesus, essa é a maior resposta que Jesus dá às indagações dos discípulos. É que ele demanda um tempo maior, uma explicação maior. Então, voltando um pouquinho aqui, no capítulo 24, nós temos essa pergunta. Qual que é? Está ali no 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Então, essa é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Essa pergunta mostra que os discípulos eles já tinham entendido a explicação de Jesus sobre o fim dos tempos. Então, eles já sabiam, depois de todo o ministério de Jesus, de todo o ensinamento de Jesus, que haveria um fim, que haveria um fim dos tempos, que haveria um fim da presente era, que haveria um fim, né, de toda de todo o mundo como nós conhecemos, né, o mundo natural. Então eles tinham essa certeza, eles sabiam que isso aconteceria. Só que eles fazem a pergunta, o que eles queriam saber na verdade é quando isso aconteceria. Então eles já não tinham dúvidas sobre o acontecimento, mas eles queriam saber a época, quando isso aconteceria. E eles fazendo essa pergunta, Jesus, em resposta, profere o sermão profético. E a pergunta é assim: quando essas coisas aconteceriam? Que coisas são essas? Né? Que coisas? Então Jesus, respondendo, ele vem elencando todas as coisas que seriam os sinais de que esse tempo está chegando. Então ele fala, ali no versículo 6, e certamente os ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essas são as coisas que os discípulos, né, querem saber quando elas acontecerão. Então, aí Jesus vem e continua fazendo o discurso, o sermão profético, fala da grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e no final do sermão profético, ele traz essa parábola que eu trouxe hoje, que é a parábola da figueira. Aí a gente lembra, né, de quando nós falamos das outras parábolas, que essa era uma forma didática que Jesus tinha de estar ensinando, né, de exortar, de fixar, de ajudar a fixar mais os ensinamentos dele para os discípulos. E esse foi um sermão, né, que foi proferido em particular. Não foi um sermão proferido para todos. Foi um sermão proferido para os discípulos, respondendo à pergunta dele. Então Jesus traz essa parábola da figueira. A figueira era uma árvore muito conhecida, né, lá em Israel, na época de Jesus. Então Jesus utilizou essa parábola, essa imagem da figueira, para ajudar os discípulos ali a entenderem o que ele queria passar, o ensinamento que ele queria passar. E ele inicia falando, olha só, aprendei, pois, a parábola da figueira. Aprendei, pois, uma forma de fixar, ele está querendo, né, fixar ali o ensinamento, para não haver dúvida, para os discípulos terem a certeza. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então Jesus fazendo essa imagem, né, da figueira, o que Jesus quer dizer? Jesus quer mostrar para os discípulos que haverá um sinal. Haverá um sinal da vinda, da volta dele, do fim dos tempos, do julgamento, do juízo. Haverão sinais.
Assim como a figueira dá o sinal de que está próximo o verão, ou seja, os ramos se renovam, as folhas brotam, então são sinais. Ele está usando a parábola, a metáfora da figueira para ensinar que haverão sinais que os discípulos de Jesus perceberão a mudança dos tempos. Então aqui ele fala da mudança da estação, tá? Vai estar mudando para o verão. Mas significa isso, essa é uma mudança de estação, mudança dos tempos. Fim da estação do frio para a vinda da estação quente do verão. Os sinais na figueira, a mesma coisa no fim dos tempos. Haverão os sinais que mostrarão o fim desse tempo para o tempo vindouro. O tempo vindouro que é espiritual. Então Jesus ele está dando uma demonstração da certeza de que essas coisas vão acontecer. Olha o que o versículo 33 fala. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo à porta. Então, como eu disse, o que são todas essas coisas? Essas coisas são as coisas que ele tinha acabado de ensinar para os discípulos. Então, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que quando essas coisas começarem a aparecer, quando nós começarmos a perceber que tudo que Jesus, que a profecia escatológica de Jesus ela está acontecendo, é porque o fim está próximo. Não sabemos quando, mas haverão sinais. E quais são os sinais? São os que eu falei aqui no versículo 24, rumores de guerra, nação contra nação. Escândalo, traição, ódio, versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso nós estamos vendo aí todos os dias na televisão. Esses sinais eles estão vindo acontecendo já há algum tempo. Nós não tem como fecharmos os olhos e falar que esses sinais não estão acontecendo. Nós não sabemos quando, mas nós temos que ficar vigilantes. A exortação de Jesus nessa parábola da figueira é uma exortação à vigilância. Nós temos que estar atentos aos sinais. Hoje nós vemos guerras envolvendo religião. A religião islâmica hoje é a maior religião em número de pessoas no mundo. E eles estão em guerra constante. As chamadas guerras santas. Esses sinais já estão acontecendo. Quando Jesus fala que hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Cada dia que a gente abre uma página do jornal é de estarrecedor. Hoje mesmo eu li uma notícia de um padre que teve que entrar num programa de proteção a testemunhas por em uma missa ter falado sobre as 500 mil mortes da Covid, por ter lamentado, por ter feito colocações a resposta da morte, e aqueles que se julgam defensores de governo dos homens hostilizaram o padre, ameaçaram, agrediram. Uma criança estuprada a cada 6 minutos no mundo. O tempo desse sermão aqui, o tempo desse estudo bíblico, provavelmente teremos quase 10 crianças vítimas de abuso no mundo. Rede social hoje é só proliferação do ódio. Hoje o ódio está na política, hoje o ódio está dentro das igrejas. Não tem como, eu não fecho os olhos para os sinais. Muito discurso de ódio,
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu Deus, isso é o tempo todo. Se você ligar a televisão e assistir as pregações ali televisivas dos pastores da televisão, você vai ver de tudo. Semente de feijão que cura Covid. Óleo ungido que traz dinheiro, que traz riqueza, que traz prosperidade. Eu já vi o pastor falando no sermão, exortando as pessoas que estavam ali naquele culto a deixar o carro velho lá, deixa o carro que volta para casa a pé, volta de Uber, de metrô, mas deixa o carro aqui porque Deus vai prover, vai te dar o melhor. A gente vê de tudo. É uma igreja sendo aberta a cada esquina e sabe lá Deus o que eles estão pregando. São muitos os sinais. São muitos os sinais. E só não ver quem não quer, né, irmãos? E aí muitos vão dizer, mas o Evangelho foi escrito há 2000 anos atrás e todas essas gerações que passaram, que também tinham o ensino do Evangelho, não aconteceu nada. Meus irmãos, mas Jesus ensina o tempo todo. Que ninguém sabe o tempo, nem Ele, nem os anjos dos céus, apenas o Pai. Apenas o Pai. É aqui no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora, uma certeza que nós temos é que a nossa geração é a geração que está mais próxima desse momento. Porque é a geração que está aqui agora. As gerações que passaram, elas já passaram. Elas não voltam mais. Então a geração atual, Jesus ele traz essa mensagem para a geração que está viva, que está estudando o Evangelho. Não interessa se os tempos virão na nossa geração, ou na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Mas sempre a geração que está estudando o Evangelho, que está pregando o Evangelho, é a geração que está mais próxima de ver esse dia acontecer da volta de Jesus. Então os sinais estão aí. O ensino de Jesus está aí, o discurso, o sermão escatológico está aqui, a parábola para fixar, para entender está aqui. Então isso é uma certeza que nós temos que ter e temos que pregar e temos que falar sobre ela. Nós temos que exortar a vigilância, pois o dia do juízo, ele acontecerá, e o dia do juízo é dia de bênção e de maldição. É dia de julgamento, será bênção para uns e maldição para outros. Porque para os eleitos, para aqueles que escolheram seguir a Jesus, para aqueles que escolheram viver o Evangelho, o fim dos tempos é bênção. É a nossa certeza da ida para o reino dos céus que nós estudamos aqui em 8 parábolas. Mas para outros será maldição. Para os iníquos, para os que praticam maldade, para aqueles que não creem, será maldição, será o juízo. Inevitavelmente. E não só para aqueles que negam a Jesus, mas também para aqueles que estão dentro das igrejas, se mostrando crentes, mas com o coração cheio de iniquidade, com o coração cheio de ódio, com o coração de contenda, com o coração de preocupação com as coisas desse mundo. O dia do juízo chegará para todos. Então, como eu já tive a oportunidade de falar,
Terá o joio e terá o trigo. Terá o peixe bom e o peixe ruim. Para os justos, para os escolhidos, para os santificados, para os arrependidos, nós temos que clamar a volta de Jesus, esperar por ela, em paz, na paz do Evangelho. Orando para aqueles que ainda não tiveram, né, um encontro com a cruz de Cristo, com a misericórdia de Jesus. E Jesus, para ilustrar ainda mais a parábola, olha só, olha o que Jesus nos traz de ensinamento para não ter dúvida nenhuma. Vem ali no versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Então Jesus ele faz aqui uma volta à história de Noé, porque ele sabe que ele estava falando para os judeus, né? E a história de Noé está lá na Torá. Na nossa Bíblia está lá no livro de Gênesis, inicia no capítulo 6, e a história de Noé ela inicia com a tristeza de Deus no que tinha se tornado os homens daquela época, né? Então, a primeira coisa que houve, Deus fala que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Mas viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Ou seja, ali o homem já começou a ter aquela, a descumprir, né, todo o ordenamento, tudo que Deus tinha planejado e o homem era mau, o desígnio aqui, o desígnio do seu coração era mau. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Era tanta maldade, tanta iniquidade, que Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu que ia aniquilar com a raça humana. Mas ele achou graça em Noé e viu que ainda existia uma saída, existia uma possibilidade. Então Jesus está usando essa história para mostrar àqueles homens que mesmo na época de Noé, houve a misericórdia de Deus. A arca de Noé, ela representa a misericórdia de Deus para aqueles homens. Por quê? Porque Deus deu a oportunidade para aquela geração má, aquela geração corrupta, aquela geração iníqua. Nós temos que imaginar que para Deus ter sentido aquela vontade de aniquilar a sua criação naquele momento, é porque a humanidade era má, extremamente má. Extremamente má. A ponto de Deus querer aniquilar. E a arca era esse testemunho. Vocês imaginam, Noé, ele levou 100 anos para construir a arca. Então Noé está lá construindo a arca e falando, mas por que você está construindo essa arca? Porque Deus falou comigo, vai ter o dilúvio, vai acabar com todo mundo. E o que as pessoas fazem? Esse cara é louco, esse cara está doido. Eles eram indiferentes à misericórdia de Deus. Eles foram indiferentes. É o que Jesus diz aqui, que enquanto Noé construía a arca, enquanto a misericórdia de Deus estava ali, aparente, os homens eram indiferentes. Eles comiam e bebiam. O que comer e beber significa aqui nessa passagem? Comer e beber, os homens estavam se preocupando com as questões materiais, com as
trivialidades da vida, com as futilidades da vida, as temporalidades, as coisas desse mundo, as benesses desse mundo. Uma palavra de juízo. Naquele momento a palavra era de juízo. O juízo de Deus vai vir e vai acabar com todo mundo. Eu estou construindo a arca aqui. É a palavra de Deus. Deus falou comigo. E as pessoas estão comendo e bebendo. Estão divertindo. Estão se preocupando com os prazeres do mundo. Comiam e bebiam. Casavam e davam-se em casamento. Estava preocupado ali, era com a natureza sexual da coisa. Era a imoralidade sexual. Eram os prazeres da carne. Tudo isso enquanto o juízo de Deus já tinha sido decretado. O juízo de Deus já tinha sido decretado. A arca era o sinal da misericórdia de Deus para aqueles que crescem. Como Noé. Noé e mais 7, apenas 8 pessoas acreditaram na palavra de Deus. Enquanto todo mundo estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, era uma festa, né? Todo mundo só preocupado com essa carne, com essa vida. E será que a gente vê isso hoje? Todo mundo consegue ver isso hoje? As preocupações. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em se mostrar na rede social, mostrar o que come. As pessoas postam fotos de comida, de roupa, de sapato. Antigamente você podia ter 1, 2, 3 pares de sapato. Hoje tem que ter 170, 200. É uma futilidade, é uma preocupação com coisas que não acrescentam nada. E a mente vai ficando vazia. A mente vai ficando vazia. Vai ficando com... E isso vai gerando o quê? Vai gerando a iniquidade, vai gerando pensamentos torpes e vai gerando toda essa degradação que a gente vê na sociedade. Esse era o retrato da época de Noé, de iniquidade. Será que tem alguma semelhança com o retrato que nós vemos hoje? Da sociedade consumista, da sociedade odienta, onde se uma pessoa tem um pensamento diferente do seu, ele se torna seu inimigo. Todo mundo sendo ali, rotulado. Ah, fulano é disso, é daquilo, segue aquilo. Se ele segue fulano porque ele pensa diferente de mim. E a natureza sexual hoje? Cada coisa que a gente vê na internet fala assim, meu Deus, hoje é comum, trissal, não sei das contas, é casamento de 3, de 4, é poliamor, poli isso, poli aquilo. Poli é sinônimo de quantidade, né? É várias pessoas. É a iniquidade. Os exemplos são muitos. Se eu for começar a falar de exemplo de iniquidade aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Todo mundo tem acesso ao jornal e vê como que a sociedade ela se encontra hoje. E a indiferença, e o que chama a atenção no ensinamento de Jesus aqui, quando fala das pessoas da época de Noé, é a indiferença. Eles trataram a Noé, eles trataram a misericórdia de Deus representada ali pela arca com indiferença. E aí, meus irmãos, a arca é feita de madeira. E aí, 2000 anos atrás, vem mais um sinal de Deus para nós, também na madeira. Porque é na madeira da cruz, o sacrifício do Filho de Deus, na cruz do Calvário. Há 2000 anos atrás, Jesus veio pregando, mostrando o juízo de Deus, que ele vai acontecer. E ele se sacrificou, ele foi sacrificado vivo, imolado. O
sangue derramado na cruz do Calvário. É um sinal. É a misericórdia de Deus, Deus dando sinal. Na época de Noé, o sinal era: entrem na arca aqueles que querem ser salvos. E a maioria, quase todos trataram com indiferença. E hoje o sinal é: creiam em Jesus Cristo, se arrependam. Se arrependam. Entregue-se à cruz. É a única forma de escaparmos do juízo vindouro. E esse juízo virá. Esse juízo virá. Quem crê em Jesus, crê nos ensinamentos de Jesus. Quantos, né, que ficaram fora da arca ali na hora que começou a cair as primeiras gotas de chuva? Ai, nossa, o negócio é verdade. E a arca fechada. E a terra começou a encher de água. E, ai, meu Deus do céu, por que nós não acreditamos naquele Noé? Ele estava falando a verdade. Ele ficou 100 anos aqui falando a verdade. 100 anos. E nós não acreditamos, nós somos indiferentes. E morreram todos afogados no juízo de Deus. E agora? 31 e 32. João 12, 31 e 32. Olha o que Jesus fala do Evangelho de João 12, 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Levantado da terra. Jesus foi levantado da terra na cruz do Calvário. Porque ele foi pregado na cruz, o processo de crucificação, a cruz ela estava deitada. Jesus foi crucificado ali deitado, pregado na cruz. Aí a cruz ficava, e tinha um buraco no pé da cruz, onde que o pé dela ia ser encaixado, e eles puxavam a corda. Esse momento de puxar a corda, Jesus foi levantado da terra, ele foi crucificado. Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Tanto que Jesus, a última palavra de Jesus na cruz foi tetelestai, está pago, está quitado. Nós todos estamos salvos, crendo nele. No Jesus crucificado e que ressuscitou 3 dias depois. Essa é a misericórdia de Deus para cada um de nós, meus irmãos. É arrependermos dos nossos pecados e crermos no Filho de Deus sacrificado vivo para a nossa salvação. Para o dia do juízo. É o arrependimento, é a fé no Evangelho, meus irmãos. É crermos em Jesus Cristo. Vigiarmos. E esperarmos, porque o dia do juízo vai chegar. Essa é uma certeza que nós temos que ter pelo ensinamento do Evangelho. E vamos trazer mais palavras das parábolas escatológicas, porque nós, como discípulos de Cristo, nós temos que ter isso muito, muito forte em nosso coração, meus irmãos. Nós temos que ter isso muito forte, porque o dia do juízo é a base da nossa fé. É a forma que nós vamos adentrar no reino espiritual. E nós não podemos ficar indiferentes, como aquela geração de Noé ficou. Nós não podemos preocupar apenas com comida e bebida, não preocupar com as questões passageiras, temporárias desse mundo. Nós temos que guardar o Evangelho, guardar a nossa fé e levarmos a nossa vida para a cruz. Que ela é o sinal da misericórdia de Deus para a nossa salvação. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de ter trago para todos os irmãos na noite de hoje.